Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci. Para você aí, TV Cultura Litoral, em todo o litoral paulista, você assiste esse programa Café com Zaidan. Programa bom danado, 29 anos no ar esse programa, hein? Quase a minha idade. Aí vai tocando, a gente vai tocando, isso é bom. Hoje, de Peruíbe a Ubatuba, né, no canal aberto, canal 48.1, e também no canal 518 da Vivo TV, 522 da Claro TV, e a gente vai tocando esse programa. Como é bom esse programa. Você imagina que no dia 26 de fevereiro de 1996, eu convidei o Mário Covas para vir fazer o primeiro programa. E ele, danadinho, sentou nessa cadeira, que ele era governador de estado. Meu amigo particular, amigo mesmo. Eu não chamava ele de governador, chamava ele de Zusa, famoso Zusa. Todo final de semana a gente estava junto ali na Riviera. Aliás, foi eu que trouxe o Mário Covas para a Riviera, né? E ele saiu daí para partir para o Oriente Eterno. Dia 4 de março de 2001, Mário Covas subiu naquela aeronave, apertou a minha mão assim ali no heliponto da Polícia Militar. Falei, Zaidan, não vou ver mais esse mar. Falei, semana que vem você está aqui. 2 dias depois eu estava indo no enterro dele lá no Paquetá. Que coisa, hein? Que destino. Que destino. O Brasil perdeu um grande homem, grande estadista. Eu chamava o Covas de o pacificador. E era. Se tinha um cara que o Lula respeitava, chamava-se Mário Covas. Eu sei porque o Lula falava para mim. Olha, Zaidan, esse seu amigo espanhol, esse eu não disputo eleição contra ele. Mas quis o grande arquiteto do universo chamar Mário Covas. Danadinho de Mário Covas. Tá lá, tá olhando pela gente aqui. Vamos embora. E hoje o Café com o Zaidan fala com um amigo meu, professor, conhece bem a nossa região, é a minhoca da terra aqui que eu falo, né? Professor Walter Batista, secretário de Administração do Guarujá. Sabiamente o Farid, dessa vez, está sabendo escolher seus secretários. Só time de primeiro escalão mesmo, primeira de fibra. Nego de fibra, sabe? Comprometido com aquilo que faz. E assim é o professor Walter Batista, que é secretário de Administração no Guarujá. Bom dia, professor. Bom dia, Zaidan. Fiquei até emocionado com a tua fala sobre o Covas, né? Uma história de vida e luta, né, em prol da política, da boa política, e o Covas ele deixa legado importante para o campo da democracia, né, no nosso país, e a gente depois da passagem dele tem visto o Brasil sofrer, né, com disputas aí, às vezes inexplicáveis, né? E eu fico muito feliz de estar aqui com você, depois de bastante tempo, acompanhar a tua trajetória, a trajetória da família, da empresa, desse grupo de comunicação que não se sustenta à toa. É um trabalho sério, digno e que é pautado na verdade e no bom jornalismo. Parabéns. Você foi professor dos meus filhos há 30 anos atrás, mais de 30 anos. É. Você deu aula aqui para os meus filhos, para o Beto, para o Cadu aqui, quando inauguraram o Colégio Adélia aqui em Bertioga, né? Verdade, verdade. Bertioga naquela época... mas eu lembro de você ainda da época da emancipação. Sim, de Bertioga. Trás, naquela época eu trabalhava no Bradesco aqui, eu lembro do quanto você lutou para a emancipação de Bertioga. Depois a eleição do Orlandini, né, que foi o primeiro prefeito eleito aqui em Bertioga. Eu acompanho a cidade de Bertioga, o crescimento dessa cidade, e vi com muita alegria, né, esses últimos anos, o desenvolvimento chegando aqui, o crescimento também do teu grupo de comunicação, e fico muito feliz de ver o Beto, né? O Beto que era um meninão, alegre, sempre feliz, e a turminha dele aqui no Colégio Adélia em Bertioga,
sempre agitando os eventos, as festividades, e hoje um empresário bem-sucedido, liderando equipes de comunicação, de marketing. Isso dá uma alegria tão grande para a gente que é professor, né? Você conhece a nossa história, né? Eu lembro quando abriu o Bradesco aqui na Avenida Enseada. Era aí mesmo. Hoje é 19 de maio, 19 ali na de Avenida maio, Enseada. Logo no comecinho ali, eu acho que eu fui a conta número 4 ou 5. Você, Zeca do Gás, eram pessoas tradicionais aqui da cidade, que amassaram muito barro aqui, né? É verdade. Amassaram muito barro. Que legal, professor. Bom, né? A gente conta história porque viveu a história, né? É isso, é isso. Por isso que a gente conta história, né? Não tenha dúvida. E sempre boas prosas, né? Bons papos, boas conversas. Legal. Professor Walter Batista, hoje secretário de administração do Guarujá, né? Bela prefeitura. Ainda ontem, eu estive na inauguração da nova pista do aeroporto, né? O ministro Silvio esteve lá, o Silvio Costa, junto com a deputada Rosana Vale, Paulo Alexandre Barbosa, Renata Abreu, Pomini, o prefeito Farid, entregando a nova pista lá. E esse ano funciona o aeroporto, hein? Falta agora só fazer o terminal, né, professor? Na verdade, Zaidan, essa obra ela tem demorado muito tempo, né? Eles falam em mais de 100 anos de espera, né? E o Guarujá tem uma história com a aviação, né? Santos Dumont morreu em Guarujá, né? O pai da aviação, o inventor do avião, morreu na nossa cidade e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui falando da inauguração da reforma e ampliação da pista, que é importantíssima para toda a região aqui da Baixada Santista. Chega num momento de muita relevância, porque a gente tem grandes obras aparecendo também e em vias de acontecerem, como a expansão do porto, a construção do túnel que vai ligar Santos a Guarujá, a expansão do retroporto. Praticamente todas as cidades da região terão expansão retroportuária, e Guarujá... Um impacto ambiental, um impacto financeiro muito grande. Econômico, mas como falou bem ontem o prefeito, na fala dele foi muito relevante, quando ele disse que todo esse impacto econômico, todo esse impacto financeiro, ele tem que produzir resultados e impactos positivos socialmente. Essa é a grande dificuldade que a nossa região tem, que Guarujá tem, não é diferente de Bertioga, de outras cidades daqui, de que a gente transforme esse crescimento econômico em oportunidades para a sociedade, de crescimento, desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de renda, de melhorar a qualidade da educação, da saúde, a mobilidade nas cidades, que o impacto de todo esse investimento seja positivo para as pessoas. Com certeza. Farid, eu acho que está no momento, né, pegando prefeitura, iniciando aí, completou 100 dias agora de governo, mas ele vai colher bons frutos, porque daqui a 4 anos, mais ou menos, esse túnel fica pronto, entendeu? Agora, em agosto, a gente já fica sabendo quem é que ganhou a concessão para a construção do túnel e exploração por 30 anos, né, de toda essa concessão. E eles têm aí 3, 4 anos para fazer esse túnel, né? Eles já vão vir com módulos, né? Vão fazer, não é submerso, é imerso, né? Eles vão pegar os módulos, já assentar, fixar no fundo. Vai ser muito rápido essa construção. Tem grandes obras, né? A dragagem do porto vai ser importante também para assegurar que esse porto consiga se expandir, né? Cada vez os navios estão maiores, operando com mais carga, com rotas mais diretas, né? A China acabou de inaugurar um porto que vai facilitar a vinda de navios de lá para cá, encurta em 30 dias as viagens, um negócio bastante moderno, né? E quando a gente olha para essa questão do transporte, a gente fala de bilhões, né? Não de milhões. Então é muito dinheiro sendo investido. Essas obras, por exemplo, da construção desse túnel, é a primeira vez no Brasil. Eu não sei te dizer se na América Latina, se eu não me engano, na América Latina é a primeira vez que vai ser feita uma construção desse tipo. Então não é só na América construção... Latina é a primeira vez. Se eu não me engano, é na América Latina. Imerso, ligando 2 portos, é a primeira vez. E vem com transferência de tecnologia, né? Então a gente tem a engenharia brasileira precisa aprender a fazer isso, porque muitos outros lugares podem colher os frutos dessa obra. Então, eles fizeram um Canal da Mancha, né? Uma extensão enorme. Na Europa, na Ásia, Inglaterra, a França. Na América do Norte isso já é muito comum, mas aqui na América Latina
na África também, de modo geral, essa engenharia. A nossa engenharia é muito boa, muito desenvolvida, mas para esse tipo de obra, Guarujá e Santos vão poder aí aproveitar essa oportunidade e ensinar o resto do Brasil a fazer esse tipo de obra. Eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos com ela. Com certeza. Professor Walter Batista, aí nessa árdua missão de organizar a administração do Guarujá, administrar ali mais de 6 mil servidores, né? Quantos servidores tem hoje? Nós temos quase... Ativos. Então, ativos concursados são quase 6 mil, mas nós administramos uma quantidade de quase 7.500, 7.700 funcionários da prefeitura, entre servidores, contratados, estagiários, menores aprendizes, os terceirizados, né? Então é uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham prestando serviço para a municipalidade e a gente faz a gestão, né, dos recursos humanos da prefeitura, mas é uma secretaria que ela é meio polvo, né? Ela não tem só esse braço da gestão de pessoas, né? A gente também tem lá a garagem municipal, então a gestão da frota, nós temos lá a gestão de todos os processos, então quando algum cidadão entra com processo, a circulação de documentos na prefeitura, a gestão de documentos é nossa, e a gente também tem o almoxarifado central, que faz o abastecimento de todas as unidades da prefeitura, com exceção da saúde e da educação, que tem uma gestão própria para isso. E toda a parte de segurança, medicina do trabalho, segurança do trabalho, casa de apoio ao servidor. Inclusive nós recebemos o pessoal de Bertioga, esteve lá essa semana visitando o nosso complexo, que envolve esses 3 serviços, para troca de experiência, né? Porque a gente tem visto muito isso, Zaidan, a importância das cidades conversarem, da gente trocar experiências da boa gestão. Uma cidade pode ensinar a outra. Nós somos uma região metropolitana, né? E é exatamente essa a relevância que tem, né, para Guarujá, poder tanto trocar a experiência com Bertioga quanto com outros municípios da região, no sentido de aprender com os outros, os bons exemplos, e também ensinar as boas práticas, né? Tem muita coisa que a gente pode trocar e com certeza avançar e melhorar. Com certeza. Cadê o Jaque Laboratório aí? Põe o Jaque Laboratório aí. Com saúde não se brinca. Um exame laboratorial ele precisa ser rápido, preciso e eficiente. Este é o compromisso do Jaque Laboratório em Bertioga. Exames com conforto, hora marcada e os melhores profissionais. Jaque Laboratório, qualidade e confiança sempre. Jaque Laboratório, mas eu queria falar com a minha amiga Vanessinha. Cadê a Vanessa, minha amiga Vanessa aí, que divulga tão bem aí o plano GoCare, um dos melhores planos de saúde aí, desceu a serra, veio de Campinas e está dominando, exclusivo hoje da Santa Casa de Santos, instalou um hospital GoCare no Guarujá também, está expandindo, está indo devagar, mas está indo. Pelo menos está indo com honestidade, paga seus servidores, paga os conveniados, tem plano aí que está devendo aí 90 dias, 120 dias, não vou citar nome aqui para não ficar, mas chama a Vanessinha aí para mim. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. GoCare. Esses dias eu entrevistei o provedor da Santa Casa de Santos, grande Leovaldo, meu amigo, dos velhos e bons tempos, né? E ele falou que está contente lá. Tem mais de 6 mil servidores na Santa Casa de Santos, todos aderiram ao plano GoCare. Está expandindo, montou acho que uma sede no Guarujá também. Está indo. Montou, né, uma sede no Guarujá, né? Eles atendem aos servidores da Prefeitura de Guarujá também. Também. E eles têm agora uma unidade, né, na região central e tem o pronto atendimento no Hospital Guarujá. Um hospital que tem passado por algumas dificuldades, mudanças de gestão. A saúde na região é bem complexa, né, Zaidan? Passa por muitas dificuldades. Não é fácil. Não é fácil para nenhum plano de saúde, né? A GoCare está chegando agora e a gente tem trabalhado muito para tentar que eles ofereçam o melhor serviço possível para os nossos servidores, né? E todo mundo tem sempre reclamações e ao mesmo tempo quer o melhor, né? Porque saúde não é fácil a gente só lembra do plano na hora que precisa. É verdade. Né?
A gente está falando aqui com Walter Batista, secretário de Administração do Guarujá. Voltamos já no minutinho, logo depois do intervalo. Continua conosco aí, hein? Opa, de volta aqui o Café com o Zaidan, professor Walter Batista, secretário de Administração do Guarujá. Professor, a gente estava falando que o senhor tem lá mais de 6 mil funcionários que o senhor administra, né? Tem algum modelo que você está usando? Santos começou a usar o modelo da meritocracia, sabe? Premiação para os funcionários que mais se destacam. Como é que se administra? Tem um modelo de gestão? Como é que faz lá? Então, a gente está enfrentando ainda uma dificuldade enorme, Zaidan, pelo momento que a gente chega à prefeitura com um passivo enorme, inclusive com relação aos servidores, né? A gente tem hoje uma negociação que acabou de ser finalizada para recomposição de salários, né? O reajuste ficou em 5,5%, não tivemos, graças a um consenso e um diálogo muito importante com os dois sindicatos. Lá nós temos o CIPROIN, que é o Sindicato dos Professores, e o Sindiserve, que é o Sindicato de Servidores. Nós alcançamos ali uma condição de alterar a database, então foram passos que foram construídos numa negociação para a gente poder retomar a valorização do servidor. Porque a valorização do servidor, Zaidan, não é só dar reajuste, né? Não é só dar aumento. Então, lá em Guarujá, o que aconteceu ano passado? Foram dados, aliás, foram 3 anos seguidos assim, foram dados reajustes picotados. Então, no começo do ano um percentual, no final do ano outro. Isso foi desagradando os servidores e foi criando um passivo financeiro para a prefeitura. E aí agora a gente chegou, falou, não, nós temos que reorganizar essa situação. Então propusemos a mudança da database, que é abril para janeiro, e um reajuste de 5,5%, que é um reajuste só para 8 meses. Porque a gente reajusta agora em abril e quando chegar em dezembro, a gente já vai estar com um novo reajuste pronto para o ano de 2026. Ao longo desse ano, a gente está organizando os concursos, porque tem muita vaga de concurso com servidores para serem chamados, que a administração anterior realizou os concursos, mas não chamou os servidores, deixando a prefeitura com falta de mão de obra. Então agora a gente está ajustando o orçamento, já chamamos quase 300 novos servidores. Concursados. Entre processo seletivo e concurso. E vamos chegar ao final do ano, eu acredito, com mais de 500 servidores novos sendo incorporados à administração. Estamos organizando já os concursos da saúde, nós soltamos um processo seletivo agora para mais de 1.000 servidores, que é contrato temporário. Específico para a área de saúde. Para a área da saúde, contrato temporário. Inclusive algumas pessoas não estão entendendo por quê, porque nós não podemos parar o serviço e a gente tem hoje uma quantidade grande de pessoas trabalhando com contratos temporários. Nós precisamos refazer o processo seletivo para não paralisar o serviço, mas paralelamente já está organizando e vamos soltar o edital dos novos concursos, o prefeito deve anunciar em breve, para outras categorias profissionais e também para a área da saúde. Então a gente vai chegar ao final do ano com concursos abertos, com novos cargos para serem chamados. E aí, ao longo desse ano, a gente está implantando um programa de valorização dos servidores. Por quê? Porque nós temos letras, que são promoções que os servidores têm direito, que estão congeladas há 5 anos. Caramba! Isso gera um passivo que a gente calculou em quase meia folha de pagamentos. São cerca de 35 a 40 milhões de dívida que a prefeitura deixou que não está contabilizada, com os servidores de direitos que não foram pagos. Licenças prêmios, que é um outro direito que o servidor tem, incorporado à carreira dos servidores, também não foi pago, está sendo pago gradativamente. Então a prefeitura está realmente sufocada em relação à questão salarial, mas a gente vai arrumar tudo isso, com certeza vai colocar isso em ordem e vai valorizar ainda mais o servidor. Não só pela questão da meritocracia e produtividade, mas revisão da lei do plano de cargos, carreiras e salários, a modernização de carreiras, a extinção de alguns cargos que já não cabem mais, né, em pleno século XXI, a existência, e a ampliação do serviço público com a contratação de servidores concursados, reduzindo mão de obra terceirizada, é uma necessidade, tem que ter, infelizmente, tem que ter, mas com uma fiscalização maior para que essas empresas terceirizadas não façam com os seus funcionários o que a gente tem acompanhado,
quer deixar de pagar salário, deixar de garantir os seus direitos, mas ampliando o quadro de servidores concursados. Esse é o grande desafio que a gente tem, que é dar condição de trabalho, uma boa remuneração para atender bem ao cidadão. Essa é a ideia de uma boa gestão. Qual o tamanho da folha de pagamento desses servidores mensal, folha mensal? A gente está calculando para esse mês agora, a gente tem uma folha aproximada, Zaidan, de 80 milhões de reais. 80 a 85, pouco, não é pouco. Isso somando... É quase um bi anual, né? Dá aproximadamente isso. É um bi, né? Porque um bi é um bi 13º, passa de 1 bilhão. Um comprometimento de quase 41% da receita corrente líquida, né, do que é arrecadado no município. Está muito bem nesse sentido, porém... Pode ir até 45, né? O limite é 54, mas aí você já está lá no... Né, já está entrando pro fundo no bico do corvo já. Não está ruim nesse sentido, mas qual o problema? O problema é que a gente tem um grupo de servidores, em alguns casos, muito envelhecido já. Envelhecido não pela idade. Tem cargos na prefeitura que já estão há 14 anos sem concurso. Sim. Você não tem ingresso de novos servidores, né? Então, a gente precisa estimular a entrada de novos servidores, rejuvenescer esse quadro funcional, até para que a gente tenha um equilíbrio na Previdência, porque a nossa Previdência é de regime próprio, então quem tem que bancar a aposentadoria dos servidores é um bom regime previdenciário, e a gente está com uma boa gestão lá também. Então a gente está olhando com muito carinho, com muito cuidado, com muito critério, mas o principal é corrigir esses problemas históricos que vêm, que são muito graves e que impactam de maneira muito ruim, né, na vida e na qualidade de vida que os servidores têm, né, porque eles não podem tirar uma licença-prêmio em descanso, porque faltam servidores, você tem setores hoje onde se acumulam serviços e você tem um único servidor centralizando todos os serviços de um determinado departamento, então a gente precisa dar agilidade para contratar mais gente, para isso melhorar, e com certeza isso vai acontecer. Com certeza. Acredito muito, primeiro na sua capacidade, né? Segundo no seu envolvimento, né? Você é bastante envolvido naquilo que faz, né, Walter? Conheço você há muitos anos, sei do seu modus operandi, né? Que não é simplesmente fazer atividade, mas se envolver na atividade. Né? E valorização dos servidores, o que vocês pensam? Bom, a gente hoje tem, como eu falei para você, né? Tem um passivo importante que tem que ser colocado aí na conta dos trabalhadores. 40 milhões, né? Olha, só nesse das letras é em torno de 40 milhões, né? Mas a gente está falando da licença-prêmio, a gente está falando do reajuste salarial, do aumento de alguns benefícios que precisam ser repensados na prefeitura, né? A meritocracia lá só tem para professor. As demais carreiras não tem. Titulação só para professor, para as demais carreiras não tem. Então aquele servidor que entrou ali com o ensino médio e ele fez um ensino superior, ele não tem nenhuma valorização. Então você não estimula... deveria ter, né? Exatamente, Zaidan. É importante que tenha, você né? ganhar, mudar uma patamar mais 5%, ganhar uma letra. Com certeza. Porque é só no tempo. Então o salário só varia no tempo. Então quanto mais tempo ele fica na prefeitura, maior é o salário dele. Mas e aquele servidor que se dedicou, que fez curso, que se qualificou, que buscou uma formação para atender melhor a sociedade? Então a gente tem que criar programas que deem estímulo para que esse servidor possa, de fato, ter um retorno em relação ao seu estudo. A gente vai mudar a lei do jeito que ela está. Não atende a isso, tanto é que ela não foi implantada até hoje, para que isso possa acontecer. Então o mérito, nesse caso, de fato, se transformando em melhor remuneração para os servidores, né? E a valorização dos servidores também passa, Zaidan, por retomar algum serviço para a prefeitura. Hoje a gente tem muito serviço terceirizado e o prefeito determinou que uma parte desse serviço possa voltar diretamente para a prefeitura. Isso vai acontecer tanto na saúde quanto em áreas operacionais. Hoje a gente tem alguns contratos que custam muito caro para o município e que se a gente tivesse esses servidores na prefeitura, a gente não ficaria na mão de empresas, né? Então a gente está trabalhando muito fortemente para isso acontecer, olhando sempre para uma relação de produtividade. Porque o que a sociedade quer? Ela quer pagar o imposto, mas ela quer ver o imposto virando qualidade de serviço. Ela não quer esperar na fila do médico para ser atendida, ela não quer ver o buraco na rua que não é fechado nunca, ela quer uma iluminação pública de qualidade, ela quer segurança, e a gente só vai assegurar, de fato, bom serviço se a gente tiver uma boa gestão.
e os recursos humanos têm que ser geridos de maneira a permitir que o servidor entregue o melhor para a sociedade. Tá certo. Cadê o Jaque aí? Põe o Jaque aí, meu amigo John. Tecnologia de ponta e expertise profissional para cuidar da sua saúde. De check-up preventivo a testes específicos. Comodidade e segurança. Coleta domiciliar. Unidades em Bertioga, Boracéia, Boiçucanga, Guarujá e Praia Grande. Jaque Laboratório. Política de qualidade sempre. Professor Walter Batista, professor dos meus filhos, ai, 1900 e bolinha. O Beto tá aí? Não. Chegou não, né? Escola de governo, vocês implantaram a escola de governo lá? Né? Então, a escola de governo, Zaidan, é um equipamento fundamental para a prefeitura poder qualificar os servidores, né? E também manter um diálogo aberto com a sociedade. E essa escola de governo, que foi criada lá atrás, se eu não me engano, no governo da professora Antonieta, ela foi esquecida. Ela está fora da estrutura, inclusive. Nós, ao chegarmos na prefeitura, com o projeto que nós temos de valorização dos servidores, de melhorar a qualificação dos servidores, o que nós fizemos? Nós fomos buscar na estrutura onde estava a escola. Hoje ela se resume a uma sala, que está lá na Secretaria de Finanças, no prédio onde fica a própria Secretaria de Gestão, e aí a gente pensou, mas uma escola de governo não é uma sala, não pode ser. Então nós fomos buscar instituições de ensino que fizessem convênio conosco, que já trouxemos a faculdade lá de Guarujá, Dom Domênico, que ofereceu bolsas de estudos 100% gratuitas, e nós colocamos esse ano já 60 servidores fazendo cursos de graduação com bolsa integral em cursos diversos que vão atender a possibilidade da progressão de carreira deles na própria rede, na própria estrutura municipal. Também fomos procurados pela UNOeste, tenho certeza que as demais instituições da Baixada farão o mesmo para que a gente possa também reproduzir esse mesmo modelo. Estamos criando com as instituições um diálogo, a gente quer estruturar um programa de pós-graduação em gestão pública para os servidores da Prefeitura Municipal. E a escola de governo está sendo ampliada. Até o final do ano agora, de 2025, a gente vai ter um espaço maior, com 2 salas climatizadas, para fornecer a formação, com um programa de integração para recepcionar todo servidor público que chegue, para que ele faça um curso. Vamos alterar, inclusive, o programa de estágio probatório, que é um período que o servidor fica 3 anos sob avaliação. Então, durante esse período, por obrigação de lei, ele vai ter que fazer cursos de gestão pública, para que ele melhore a performance dele no serviço público, e vamos oportunizar, já fizemos curso de fiscalização de contratos, estamos com uma equipe montada para licitações, porque a nova lei de licitações, a 14133, ela foi implantada há pouco tempo, e lá na prefeitura nunca fizeram curso para os servidores que fazem as licitações poderem saber como operacionalizar melhor. Então, em contato com a Escola Nacional de Administração Pública, inclusive temos uma viagem marcada agora no mês de junho a Brasília para firmar um convênio com o governo federal, com o Ministério da Gestão, para que a gente possa trazer os cursos da ENAP para Guarujá. Então a escola de governo está se estruturando e a gente está ali trocando o pneu com o carro andando, pondo ela em funcionamento. Olha, Zaidan, a educação para mim é uma prioridade, e o Farid sempre falou. No governo dele, ele foi o último prefeito a construir escola, o Farid, em Guarujá. E certamente vai ser novamente o prefeito que vai construir escola. E eu falei para ele, prefeito, você não vai só construir escola de educação básica, você vai fazer também uma escola de serviço público que vai ser referência para a nossa região, e esse é o desafio que a gente tem. Eu tenho certeza que a gente também vai entregar isso. E eu vou voltar aqui para mostrar esses resultados para você e para os telespectadores. Com certeza. Professor Walter, muito obrigado aí pela sua entrevista aí, e quero que você volte aqui para mostrar esse resultado também. Café é bom. Café é bom. Obrigado, professor. Um bom dia, viu? Eu agradeço, Zaidan, muito a você, ao Beto, a tua família, né, aos telespectadores, e peço um pouquinho de paciência com Guarujá. Você que é de Guarujá, você que ama a cidade de Guarujá, que quer uma cidade feliz de novo, tenha um pouquinho de paciência, mas muita esperança. E nos ajude com essa esperança, com essa fé, para que a gente resgate a nossa cidade tão maravilhosa que precisa voltar a brilhar. Com certeza. Guarujá vai voltar a brilhar. O governo Farid, um governo sério, está muito envolvido, muito comprometido com o Guarujá. Farid já foi prefeito, sabe onde errou,
com certeza não vai cometer os mesmos erros. Bom dia para vocês. Continuem na nossa programação. Programa Café com Zaidan. Oferecimento GoCare Saúde. Apoio Jaque Laboratório e Café Colucci.